Nos últimos dias de fevereiro de 2026, quando a geopolítica global já era marcada por tensões antigas e alianças instáveis, o mundo foi surpreendido pela confirmação oficial da morte de um dos líderes mais influentes do Oriente Médio, o Ayatollah Ali Khamenei, líder supremo do Irã. A notícia foi oficialmente divulgada pelo governo iraniano e por sua mídia estatal, desencadeando ondas de choque por toda a região e além, pois o homem que liderara seu país por quase 4 décadas havia sido atingido durante um ataque aéreo coordenado envolvendo os Estados Unidos e Israel. A capital iraniana, Teherã, tornou-se o epicentro desse acontecimento dramático, cujo impacto político, estratégico e emocional reverberou em todos os continentes. Enquanto líderes mundiais avaliavam as implicações geopolíticas, muitos observadores começaram a refletir sobre o significado mais profundo de tais eventos à luz da história e da fé. A Bíblia, livro sagrado para bilhões de pessoas, trata a morte como um elemento constante da condição humana, uma realidade inevitável que, independentemente de poder, riqueza ou posição, alcança todos os seres vivos. Todos os rios correm para o mar, mas o mar nunca transborda. Tudo vai ao mesmo lugar, tudo foi feito do pó e ao pó voltará, escreveu o sábio na tradição bíblica, lembrando que a mortalidade não poupa nem mesmo os mais poderosos. A morte do Ayatollah, portanto, poderia ser vista por muitos como uma expressão dessa universalidade, mas a questão que surgia no coração de muitos era outra: haveria significado espiritual ou profético em um acontecimento tão complexo e carregado de consequências? O ataque que resultou na morte do Ayatollah foi descrito pelos Estados Unidos como parte de uma operação militar de grande escala no Oriente Médio. Oficiais norte-americanos, em declarações públicas, explicaram que a ação tinha como objetivo desarticular capacidades que, segundo declararam, representavam ameaça à segurança regional e internacional. A presença militar dos Estados Unidos na região já havia sido fruto de debates intensos por décadas, envolvendo conflitos, contramedidas, negociações e pressões estratégicas entre potências. Israel, por sua vez, considerou o Ayatollah uma figura central em políticas que, segundo suas autoridades, fomentavam hostilidades e apoiavam grupos considerados extremistas. O ataque conjunto foi, portanto, justificado por aqueles governos como uma resposta a riscos percebidos, e não como um ato isolado ou impulsivo. Para muitos espectadores ao redor do mundo, porém, a história política não era suficiente. A Bíblia menciona repetidas vezes que a fração humana e as dinâmicas de poder terreno estão sujeitas às consequências inevitáveis da queda original, um estado em que morte, conflito e tensão são parte de um mundo imperfeito em espera de restauração. Em Eclesiastes, afirma-se que nenhum homem tem poder sobre o espírito para reter o espírito, e ninguém tem poder sobre o dia da sua morte. Independentemente de planos estratégicos, dispositivos tecnológicos ou coordenações militares, todos os seres humanos estão sujeitos ao desfecho final da vida física. Essa visão não pretende desculpar ou justificar eventos específicos, mas coloca a mortalidade em um contexto maior, onde a história se desenrola sob uma perspectiva espiritual que transcende o imediato. Enquanto isso, em Teherã, a mídia estatal iraniana classificou o acontecimento como um crime brutal perpetrado por governos criminosos e declarou que a morte de Khamenei marcaria uma nova página na história do mundo islâmico e do xiismo. O texto oficial exaltava o líder supremo como um modelo de fé, luta e resistência, e destacava que seu sangue puro fluindo seria fonte de renovação na luta contra a opressão percebida. O governo iraniano instituiu 40 dias de luto nacional e 7 dias de feriado geral, proclamando que a grande graça do martírio asseguraria que os autores da ação enfrentassem arrependimento e resposta. Tais declarações encapsulam não apenas a retórica política, mas também o profundo simbolismo cultural e espiritual que eventos dessa magnitude têm em sociedades que entrelaçam religião e identidade nacional. Do lado dos Estados Unidos, a resposta oficial tratou o ataque como uma ação de defesa e prevenção. Autoridades americanas prometeram que a ação foi cuidadosamente calculada para minimizar vítimas civis e que fazia parte de uma política mais ampla de dissuasão a ameaças extremistas. Ao longo dos anos anteriores, altos representantes norte-americanos haviam frequentemente citado a necessidade de conter influências regionais hostis e proteger aliados estratégicos. A justificativa militar, portanto, estava firmemente ancorada em preocupações de segurança nacional e alianças estratégicas,
ainda que críticos apontassem que tais ações intensificam ciclos de conflito e retaliação. Dentro dessa complexa tapeçaria de eventos, muitos cristãos e estudiosos da Bíblia passaram a refletir sobre o que a Escritura diz a respeito de períodos tumultuados, guerras e instabilidades entre nações. O livro de Apocalipse, escrito em linguagem simbólica, menciona guerras e rumores de guerras como parte dos sinais dos tempos. E muitos interpretam tais expressões, entendendo-as não como previsão de eventos específicos, mas como referência a realidades que sempre surgem em sociedades humanas divididas. Guerras, tensões e líderes caindo são temas que atravessam toda a narrativa bíblica, refletindo a condição quebrada do mundo enquanto aguarda restauração. Isso não implica que cada evento político contemporâneo seja cumprimento direto de profecias antigas, mas aponta para a persistência e universalidade de conflitos humanos. Para quem observa os acontecimentos por essa lente, a morte do Ayatollah não é apenas mais um fato político. É um lembrete da fragilidade humana, da inevitabilidade da morte e da necessidade de reflexão sobre razões mais profundas por trás da história. No cristianismo, a morte não é vista como fim absoluto, mas como transição, e o livro de Hebreus lembra que está ordenado que os homens morram uma só vez, vindo depois disso o juízo. Isso reforça a ideia de que, embora líderes possam cair e impérios possam oscilar, a soberania divina permanece acima de todas as estruturas humanas de poder. Ao mesmo tempo, eventos como esse reacendem debates sobre destino, julgamento, justiça e propósito. A reflexão bíblica sobre a história não ignora causas humanas, como decisões políticas, conflitos ideológicos ou estratégias militares, mas as insere em um quadro maior em que toda ação tem consequência. A Bíblia também lembra que nas mãos do Senhor a vida de todo ser vivente e o hálito de todo o gênero humano, sugerindo que, mesmo quando agentes humanos atuam em conflito, há um desdobramento maior que escapa ao controle exclusivo dos envolvidos. Essa perspectiva não elimina a responsabilidade política, mas amplia a compreensão para além do imediato. Enquanto as nações ajustam suas políticas, alianças e estratégias em resposta à morte do Ayatollah, bilhões de pessoas ao redor do mundo continuam a perguntar: existe significado espiritual por trás de eventos tão impactantes? História e fé se entrelaçam nessas narrativas humanas que arrastam multidões, alteram fronteiras e desafiam crenças. Para muitos, a Bíblia oferece um quadro no qual a morte de um líder poderoso é parte da condição universal, mas também um convite à reflexão sobre propósito eterno, soberania divina e esperança que transcende os conflitos terrenos. À medida que as horas avançavam após o anúncio oficial da morte do Ayatollah, o cenário internacional mergulhava em um estado de tensão calculada. Bolsas de valores reagiam, chanceleres convocavam reuniões emergenciais, forças militares eram colocadas em alerta. Mas além dos mapas estratégicos e das declarações diplomáticas, havia algo mais profundo acontecendo: a percepção de que mais uma página decisiva da história contemporânea estava sendo escrita sob o peso da força e da fé. A morte de um líder que governara o Irã desde o final da década de 1980 não representava apenas a eliminação de uma figura política. Simbolizava o encerramento de um ciclo moldado por revolução, resistência, sanções, alianças e confrontos indiretos que atravessaram gerações. Para compreender como esse desfecho aconteceu, é preciso observar a sequência que antecedeu o ataque. Nas semanas anteriores, relatórios de inteligência apontavam para um aumento significativo das tensões entre o Irã e seus adversários históricos. Movimentações militares, exercícios estratégicos e declarações públicas elevavam o tom do confronto. Segundo autoridades americanas, informações indicavam riscos iminentes à segurança de aliados na região. O governo dos Estados Unidos declarou que a operação foi conduzida com base em dados considerados críticos e que o objetivo era neutralizar estruturas estratégicas que, em sua avaliação, coordenavam ações hostis. O ataque foi descrito como cirúrgico, realizado com tecnologia de alta precisão, mirando instalações específicas na capital iraniana. A confirmação da morte do líder supremo veio horas depois, primeiro por pronunciamentos internacionais, depois pela própria mídia estatal iraniana. O impacto psicológico foi imediato. Para os Estados Unidos, tratava-se de uma ação preventiva dentro de uma estratégia maior de contenção. Para o Irã, foi um ato de agressão direta, classificado como crime e martírio. Duas narrativas opostas surgiam, ambas carregadas de convicção e propósito.
Nesse cenário, muitos passaram a revisitar as Escrituras em busca de entendimento. A Bíblia descreve repetidamente períodos em que nações se levantam contra nações, impérios confrontam impérios e líderes poderosos caem inesperadamente. No livro do profeta Daniel, reis orgulhosos são humilhados, governantes perdem seus tronos e a soberania divina é apresentada como superior à autoridade humana. A mensagem recorrente é clara: nenhum reino terreno é eterno. Ainda que pareçam inabaláveis, todos estão sujeitos ao tempo e às circunstâncias. Essa perspectiva bíblica não ignora as motivações humanas. Pelo contrário, ela reconhece que decisões são tomadas com base em interesses, estratégias e convicções ideológicas. A intenção dos Estados Unidos, segundo seus próprios comunicados, estava vinculada à preservação de estabilidade regional e à proteção de aliados estratégicos. Ao longo das décadas, Washington considerou determinadas lideranças iranianas como centrais na expansão de influência regional considerada ameaçadora. O cálculo estratégico envolvia riscos e possíveis respostas, mas também a crença de que a inação poderia resultar em consequências ainda mais graves. Contudo, a Bíblia também alerta sobre a natureza cíclica da violência. Em diversos textos, guerras são retratadas como resultado da ambição humana, do desejo de domínio e da incapacidade de alcançar paz duradoura sem transformação interior. Tiago escreve que de onde vêm as guerras e contendas entre vós? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vós. Essa reflexão amplia a análise. Conflitos internacionais não nascem apenas de disputas territoriais, mas de ideologias, medos e disputas por poder que habitam o coração humano. Enquanto o Irã decretava luto nacional e prometia resposta proporcional, multidões tomavam as ruas em manifestações de pesar e indignação. O discurso oficial enfatizava resistência e continuidade. A narrativa do martírio se tornava elemento central, fortalecendo coesão interna e reafirmando identidade religiosa e política. A história demonstra que a morte de líderes pode enfraquecer movimentos, mas também pode consolidar legados, transformando figuras políticas em símbolos duradouros. No cenário bíblico, a morte de líderes poderosos é frequentemente acompanhada por transições que redefinem nações. Quando reis morriam em Israel ou Judá, períodos de instabilidade frequentemente se seguiam, e profetas surgiam para interpretar os tempos. A Escritura mostra que a história humana é marcada por sucessões e mudanças inesperadas. Nenhum governante, por mais influente que seja, detém controle absoluto sobre o curso da história. À medida que a comunidade internacional reagia, surgiam especulações sobre possíveis retaliações, reconfigurações de alianças e impactos econômicos globais. Analistas avaliavam cenários de escalada ou contenção. Contudo, para muitos leitores da Bíblia, o foco não estava apenas nas previsões políticas, mas na compreensão espiritual. Jesus, nos Evangelhos, menciona que haveria guerras e rumores de guerras, mas também adverte que tais eventos, por si só, não seriam o fim. Essa distinção é crucial. Conflitos fazem parte da trajetória humana, mas não são automaticamente cumprimento final de profecias. A morte do Ayatollah, portanto, pode ser vista sob múltiplas lentes. Politicamente, foi resultado de uma operação militar em contexto de alta tensão estratégica. Historicamente, marca o encerramento de uma liderança longa e influente. Religiosamente, provoca reflexões sobre mortalidade, soberania divina e a fragilidade do poder humano. A Bíblia ensina que líderes são instrumentos dentro de um cenário maior e que a confiança definitiva não deve ser depositada em figuras terrenas. Enquanto o mundo observa as consequências e calcula os próximos passos, permanece a pergunta que atravessa séculos: o que esses acontecimentos revelam sobre a condição humana? A Escritura aponta para a realidade de que o poder é temporário, a vida é breve e a história é palco de escolhas que moldam gerações. A queda de um líder poderoso não é apenas um evento político, é um lembrete da transitoriedade da autoridade humana diante da eternidade. E assim, entre declarações oficiais, análises estratégicas e leituras proféticas, o mundo segue em movimento, consciente de que cada decisão carrega peso histórico. A morte de um homem pode alterar equilíbrios geopolíticos, mas a narrativa bíblica continua a ecoar que acima de impérios e governos existe uma soberania que não pode ser abalada. Em meio às incertezas, essa perspectiva oferece a muitos uma lente de interpretação que transcende manchetes e discursos,
convidando a reflexão sobre justiça, propósito e o destino final da humanidade. Nos dias que se seguiram ao ataque, o mundo entrou em uma espécie de suspensão estratégica. As manchetes repetiam a mesma pergunta sob diferentes formatos: o que virá agora? A morte de um líder supremo não é apenas o encerramento de uma biografia, é a abertura de um novo capítulo incerto. O Irã, cuja estrutura política combina elementos religiosos e institucionais profundamente entrelaçados, precisava responder não apenas militarmente, mas simbolicamente. A sucessão tornava-se questão urgente, e os olhos do planeta se voltavam para Teherã. As autoridades iranianas reiteravam que a operação conduzida pelos Estados Unidos e apoiada por Israel não ficaria sem resposta. Declarações inflamadas reforçavam a ideia de que o ataque havia cruzado uma linha histórica. Para o governo americano, no entanto, a narrativa era diferente. Tratava-se de uma ação preventiva, calculada, fundamentada em inteligência considerada confiável. Washington insistia que o objetivo não era provocar guerra total, mas impedir ameaças futuras. O delicado equilíbrio entre demonstração de força e contenção definia o momento. Esse contraste de narrativas ecoa padrões antigos da história humana. Impérios sempre justificaram suas ações como necessárias à segurança ou à estabilidade. Na Bíblia, vemos reis que tomam decisões militares convencidos de que estão protegendo seus povos, enquanto profetas frequentemente alertam sobre as consequências do orgulho e da confiança excessiva na força. O livro de Provérbios afirma que a soberba precede a ruína, lembrando que o poder, quando exercido sem prudência, pode precipitar quedas inesperadas. Mas o que realmente motivou os Estados Unidos a agir naquele momento específico? Analistas apontaram para uma combinação de fatores: aumento de tensões regionais, movimentações estratégicas atribuídas ao Irã, pressões internas e compromissos com aliados históricos. O Oriente Médio sempre foi palco de disputas por influência, recursos e segurança. A presença americana na região, consolidada ao longo de décadas, criou uma rede de alianças que influencia decisões militares e diplomáticas. Em tal cenário, qualquer sinal interpretado como ameaça pode desencadear respostas rápidas e decisivas. A operação em si foi descrita como resultado de meses de monitoramento. Satélites, inteligência eletrônica e cooperação entre serviços secretos teriam contribuído para o planejamento. O ataque, segundo fontes oficiais, ocorreu em um momento estratégico em que o alvo estava em local previamente identificado. A precisão tecnológica tornou possível atingir estruturas específicas. Contudo, por mais exata que seja a engenharia militar, suas consequências políticas são sempre imprevisíveis. No Irã, multidões reuniam-se em cerimônias públicas, segurando retratos do líder falecido, enquanto discursos oficiais reforçavam a narrativa do martírio. A palavra martírio carrega peso profundo no imaginário religioso. Na tradição xiita, o sofrimento e a morte em contexto de resistência têm significado espiritual elevado. Esse elemento transforma o acontecimento em algo maior que política, torna-o símbolo de identidade e continuidade. A Bíblia também fala de líderes que se tornam símbolos após a morte. Reis e profetas que marcaram épocas continuam influenciando gerações através de suas histórias. No entanto, as Escrituras deixam claro que nenhum líder humano ocupa o lugar da soberania divina. O Salmo 146 adverte a não confiar nos príncipes, pois quando lhes sai o espírito, voltam ao pó, nesse mesmo dia perecem os seus pensamentos. A mensagem é direta: o poder humano é temporário. Enquanto o mundo acompanhava os desdobramentos, surgiam temores de retaliação. Bases militares na região reforçavam segurança. Governos aliados recomendavam cautela a seus cidadãos. O comércio global reagia com volatilidade. Em momentos assim, percebe-se como um único evento pode desencadear efeitos em cadeia. A morte de um homem, por mais influente que seja, não ocorre isoladamente. Ela interage com sistemas complexos de economia, diplomacia e cultura. A Bíblia descreve cenários semelhantes em que a morte de um rei alterava completamente o rumo de uma nação. Quando Uzias morreu, o profeta Isaías descreveu uma visão marcante que redefiniu sua missão. Transições de liderança sempre carregam incerteza, mas também possibilidade de mudança. A história bíblica mostra que períodos de crise podem preceder tanto decadência quanto renovação. Entretanto, há também advertências claras sobre ciclos de violência.
Jesus ensinou que aqueles que lançam mão da espada pela espada perecerão. Essa afirmação não ignora a realidade dos conflitos, mas aponta para uma verdade moral: a violência gera consequências. Cada decisão militar carrega potencial de ampliar tensões. A intenção declarada de conter ameaças pode, paradoxalmente, alimentar ressentimentos que perpetuam novos confrontos. No cenário geopolítico, especialistas avaliavam se o ataque enfraqueceria a influência regional do Irã ou fortaleceria seu senso de unidade interna. A história demonstra que nações sob pressão externa muitas vezes se consolidam. Ao mesmo tempo, disputas internas podem emergir em momentos de transição. O futuro permanecia incerto. Sob a ótica bíblica, porém, existe uma constante: a humanidade vive em um mundo marcado pela impermanência. O livro de Daniel descreve impérios representados por estátuas e bestas simbólicas, cada um sucedendo o outro. A mensagem central é que reinos humanos surgem e desaparecem, mas há um reino eterno que não será abalado. Essa perspectiva oferece um contraste poderoso com a ansiedade que domina análises políticas imediatas. A morte do Ayatollah também reacendeu discussões sobre profecias relacionadas ao Oriente Médio. Alguns intérpretes associam conflitos na região a passagens escatológicas. Contudo, estudiosos alertam que a Bíblia fala de princípios gerais: guerras, rumores de guerras, instabilidade, sem identificar nomes ou datas específicas para cada evento moderno. O perigo está em transformar cada crise em interpretação definitiva do fim. Enquanto o planeta observava, permanecia a tensão entre ação humana e soberania divina. A operação militar foi fruto de decisões estratégicas concretas. A morte resultante foi consequência direta de um conflito real. Ainda assim, para milhões de pessoas, esses acontecimentos também são inseridos em um quadro espiritual mais amplo, onde a história caminha em direção a um desfecho final conhecido apenas por Deus. Assim, entre discursos inflamados, análises militares e reflexões espirituais, a terceira fase dessa narrativa revelava algo essencial: o poder humano é imenso, capaz de alterar fronteiras e destinos, mas é também limitado, sujeito ao tempo e às consequências. A morte de um líder poderoso não encerra a história, ela apenas a redireciona. E em meio a incertezas, a Bíblia continua ecoando que, acima de tronos e estratégias, existe uma autoridade que transcende todos os conflitos terrenos. Com o passar dos dias, a tensão deixou de ser apenas uma possibilidade e passou a ser uma presença constante no cenário internacional. As ruas de Teherã tornaram-se palco de grandes procissões, discursos inflamados e manifestações de lealdade. A morte do líder supremo não era tratada apenas como perda política, mas como evento espiritual carregado de significado. O governo iraniano reforçava a narrativa de martírio, afirmando que o sangue derramado não seria esquecido. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos mantinham postura de alerta, mobilizando forças estratégicas na região para conter qualquer retaliação direta. Nesse ponto da história, a pergunta que ecoava nos bastidores diplomáticos era inevitável: teria sido essa ação um movimento calculado de contenção ou o início de um ciclo mais profundo de instabilidade? Autoridades americanas sustentavam que a intenção principal era impedir planos considerados ameaçadores à segurança regional. Segundo declarações oficiais, a operação foi baseada em informações de inteligência que indicavam articulações estratégicas em andamento. Para Washington, a decisão não foi impulsiva, mas resultado de avaliações de risco acumuladas ao longo do tempo. Entretanto, a Bíblia oferece uma lente diferente para observar decisões tomadas sob pressão. Ao longo das Escrituras, vemos líderes que agiram por convicção estratégica, mas que foram confrontados por consequências imprevistas. O Antigo Testamento relata guerras motivadas por medo, orgulho ou desejo de expansão, e frequentemente destaca como a confiança excessiva na força militar pode obscurecer a prudência. A narrativa bíblica não romantiza conflitos, ela expõe suas dores, perdas e repercussões duradouras. Enquanto analistas políticos discutiam doutrinas de dissuasão e equilíbrio de poder, líderes religiosos refletiam sobre a fragilidade humana. A morte, independentemente das circunstâncias, permanece um divisor absoluto. Nenhum sistema de defesa, nenhuma posição de autoridade, nenhum aparato de segurança pode impedir o momento final quando ele chega. A Escritura afirma que a vida é como neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa.
Essa imagem reforça a ideia de que até mesmo figuras que parecem inabaláveis estão sujeitas à transitoriedade. No Irã, o processo de sucessão tornava-se prioridade. O sistema político-religioso do país prevê mecanismos específicos para a escolha de um novo líder supremo, mas em momentos de tensão externa, cada decisão carrega peso ainda maior. A estabilidade interna era fundamental para evitar fragmentação. Historicamente, mudanças abruptas de liderança em contextos de conflito podem gerar disputas internas. Contudo, também podem produzir coesão reforçada pela sensação de ameaça externa. Do outro lado, os Estados Unidos enfrentavam debates internos. Parte da população via a operação como demonstração necessária de força, outros questionavam os riscos de escalada. A política externa americana sempre foi marcada por tensões entre intervenção e contenção. Em decisões militares dessa magnitude, o cálculo envolve não apenas estratégia imediata, mas consequências diplomáticas de longo prazo. A Bíblia apresenta um princípio recorrente: decisões humanas têm repercussões que ultrapassam o momento. No livro de Gálatas, lê-se que tudo o que o homem semear, isso também colherá. Essa afirmação, embora originalmente moral e espiritual, pode ser aplicada ao panorama das nações. Ações estratégicas produzem respostas estratégicas. A história demonstra que conflitos raramente terminam no primeiro movimento, eles se desenrolam em camadas sucessivas de reação. Em meio a esse cenário, surgiam interpretações proféticas. Alguns observadores enxergavam nos acontecimentos sinais de intensificação dos tempos difíceis mencionados nas Escrituras. Outros alertavam contra leituras apressadas que associam cada crise moderna a cumprimento direto de profecias específicas. A Bíblia fala de guerras e rumores de guerras como características da era humana marcada por imperfeição, mas também ressalta que o fim não vem imediatamente após cada conflito. Há, porém, um aspecto central nas Escrituras que se torna particularmente relevante em momentos assim: a soberania divina sobre a história. O livro de Daniel afirma que Deus muda tempos e estações, remove reis e estabelece reis. Essa perspectiva não elimina a responsabilidade humana, mas coloca os acontecimentos dentro de um quadro maior. Mesmo decisões tomadas em gabinetes estratégicos e salas de comando não escapam do fluxo mais amplo da história. Enquanto isso, a região do Oriente Médio permanecia em alerta. Movimentações diplomáticas buscavam evitar confronto direto em larga escala. Aliados europeus apelavam por moderação. Organizações internacionais pediam contenção. A economia global sentia impactos imediatos, refletindo a interconexão entre política e mercado. A morte do líder iraniano também reavivou discussões sobre o papel da religião na política contemporânea. Em sociedades onde fé e governo estão profundamente entrelaçados, eventos políticos assumem significado espiritual ampliado. A Bíblia, embora escrita em contexto antigo, aborda essa interseção repetidamente. Reis eram ungidos, julgados, por vezes, advertidos por profetas. A relação entre poder e fé sempre foi complexa. Há ainda a dimensão humana que muitas vezes se perde em meio às análises estratégicas. Independentemente de posição política, a morte impacta famílias, seguidores e adversários. A Escritura ensina que cada ser humano presta contas individualmente diante de Deus. Esse princípio desloca o foco do cenário coletivo para a realidade pessoal da vida e da responsabilidade. À medida que a quarta fase dessa narrativa se desenvolve, percebe-se que o evento não pode ser compreendido apenas como operação militar ou ato de retaliação. Ele é resultado de décadas de tensão acumulada, alianças firmadas, ideologias confrontadas e decisões estratégicas. Mas também é um lembrete profundo da condição humana descrita na Bíblia: poder limitado, vida transitória e história em constante movimento. O mundo continuava atento, aguardando o próximo passo. O equilíbrio era frágil, sustentado por discursos públicos e negociações discretas. E enquanto líderes traçavam estratégias, muitos voltavam seus olhos para textos antigos que falam de esperança além do conflito. Pois, segundo a promessa bíblica, embora guerras marquem a trajetória humana, existe a expectativa de um tempo futuro em que nação não levantará espada contra nação. Até lá, a história segue seu curso, moldada por escolhas humanas e envolta na tensão entre força e fé. A morte de um líder poderoso torna-se, assim, não apenas um evento geopolítico,
mas um ponto de reflexão sobre destino, responsabilidade e o papel das nações em um mundo que busca estabilidade, mas frequentemente encontra conflito. À medida que as semanas avançavam, o impacto da morte do líder supremo começava a revelar camadas mais profundas do que as primeiras análises haviam captado. O mundo já não reagia apenas com surpresa, mas com cautela estratégica. Cada movimento diplomático era calculado, cada declaração pública era medida com precisão. O Oriente Médio, historicamente marcado por ciclos de tensão, encontrava-se novamente no centro de um possível redesenho de forças. No Irã, o processo de sucessão avançava sob vigilância intensa. Conselhos religiosos e autoridades políticas trabalhavam para garantir continuidade e estabilidade. A mensagem transmitida ao povo era clara: a estrutura permaneceria firme, a resistência continuaria. O discurso oficial reforçava a ideia de que a morte do líder não enfraquecia a nação, mas fortalecia seu compromisso ideológico. Essa narrativa ecoava em multidões que viam o acontecimento não como derrota, mas como sacrifício. Do lado americano, a justificativa permanecia centrada na segurança e na prevenção. Autoridades insistiam que a decisão foi tomada após avaliações extensas e que o objetivo era reduzir riscos maiores no futuro. Em pronunciamentos oficiais, repetia-se que a operação não buscava guerra total, mas sim enviar uma mensagem de limite estratégico. Ainda assim, a pergunta permanecia: é possível controlar totalmente as consequências de uma ação dessa magnitude? A Bíblia frequentemente retrata momentos em que líderes acreditam estar agindo para proteger seus povos, mas acabam desencadeando eventos além de suas previsões. A narrativa de conflitos antigos mostra que decisões tomadas em nome da segurança muitas vezes geram reações inesperadas. A Escritura também apresenta um princípio constante: o ser humano enxerga parcialmente, mas Deus vê o todo. Essa diferença entre perspectiva limitada e soberania absoluta cria uma tensão que atravessa toda a história bíblica. Enquanto isso, mercados internacionais reagiam à instabilidade. O preço do petróleo oscilava, bolsas registravam variações abruptas e investidores buscavam sinais de estabilidade. A morte de um líder no Oriente Médio não afeta apenas fronteiras regionais. Ela influencia cadeias globais de energia, comércio e diplomacia. Esse entrelaçamento demonstra como o mundo moderno é interdependente, e como um único evento pode desencadear repercussões amplas. No campo religioso, debates se intensificavam. Alguns grupos cristãos viam o cenário como parte de um processo maior descrito nas Escrituras, um mundo cada vez mais instável, onde conflitos se tornam frequentes antes de um desfecho escatológico. Outros estudiosos lembravam que guerras e mudanças de liderança sempre fizeram parte da história humana e que a Bíblia não identifica cada evento contemporâneo como cumprimento direto de profecias específicas. Jesus, ao falar sobre os tempos difíceis, advertiu que haveria guerras e rumores de guerras, mas também disse que o fim não viria imediatamente. Essa distinção é essencial para evitar interpretações precipitadas. A Bíblia apresenta um panorama no qual a humanidade atravessa ciclos de conflito, mas também aponta para um propósito final que transcende crises individuais. Internamente, o Irã buscava consolidar unidade. Em momentos de ameaça externa, sociedades frequentemente se unem em torno de identidade comum. A morte do líder, apresentada como martírio, servia como elemento catalisador de coesão. Ao mesmo tempo, analistas observavam possíveis tensões internas sobre direção futura. Transições de liderança sempre carregam incertezas, e o equilíbrio entre continuidade e mudança é delicado. Nos Estados Unidos, a decisão militar tornava-se tema de debates políticos. Alguns defendiam a ação como necessária, outros temiam escalada regional. Democracias frequentemente enfrentam esse tipo de divisão quando operações externas produzem repercussões globais. A história americana mostra a alternância entre políticas de intervenção e retração, dependendo do contexto e da liderança. A Bíblia oferece um alerta constante sobre a natureza transitória do poder. O livro de Salmos declara que os poderosos são como erva que floresce pela manhã e à tarde murcha. Essa metáfora reforça que nenhuma estrutura humana é permanente. Impérios que pareciam indestrutíveis desapareceram ao longo da história. Governantes que dominaram eras tornaram-se capítulos em livros. Contudo, há também na Escritura uma mensagem de responsabilidade. Romanos afirma que autoridades existem sob permissão divina,
mas isso não elimina a prestação de contas. Líderes são responsáveis por suas decisões, e cada escolha carrega peso moral. Essa perspectiva insere a geopolítica dentro de uma dimensão ética mais ampla. À medida que a quinta etapa dessa narrativa se desenvolve, percebe-se que o acontecimento não pode ser reduzido a um único ato militar. Ele é resultado de décadas de rivalidade, sanções econômicas, confrontos indiretos e disputas ideológicas. A morte do líder foi o ponto culminante de uma sequência prolongada de tensões. Mas acima de tudo, permanece a reflexão espiritual. A Bíblia não celebra a morte de adversários nem glorifica conflitos. Ela reconhece a realidade do mal e da guerra, mas aponta para a esperança além da violência. Profetas antigos falaram de um tempo em que espadas seriam transformadas em instrumentos de cultivo, simbolizando paz definitiva. Até que tal promessa se cumpra, o mundo continua navegando por mares turbulentos. A morte do Ayatollah tornou-se símbolo de uma era marcada por confrontos estratégicos e rivalidades profundas. No entanto, também serve como lembrete da limitação humana. Nenhum líder, nenhuma nação, nenhum império escapa da passagem do tempo. Enquanto diplomatas negociam, militares se posicionam e líderes religiosos interpretam, a história segue seu curso. Cada geração enfrenta seus próprios desafios, e cada evento carrega implicações que vão além do imediato. A quinta parte dessa narrativa revela não apenas conflito, mas também a constante tensão entre poder humano e propósito divino, uma tensão que atravessa séculos e continua a moldar o destino das nações. Com o passar dos meses, o impacto inicial transformou-se em memória histórica, mas suas consequências continuaram moldando decisões silenciosas nos bastidores do poder. A morte do líder supremo não desencadeou imediatamente uma guerra aberta de grandes proporções, mas alterou o equilíbrio delicado que sustentava a região. O Oriente Médio entrou em uma nova fase, marcada por reposicionamentos estratégicos, negociações discretas e demonstrações calculadas de força. A história raramente termina em explosões repentinas. Muitas vezes ela se redefine lentamente, por meio de ajustes sutis que redesenham alianças e prioridades. No Irã, a sucessão consolidou uma nova liderança sob forte vigilância interna e externa. O discurso oficial manteve a narrativa de resistência, mas também revelou necessidade de estabilidade. A continuidade institucional tornou-se prioridade, pois qualquer sinal de fragilidade poderia ser explorado por adversários. O legado do líder falecido passou a ser invocado como fundamento moral e ideológico para decisões futuras. Em momentos assim, a memória transforma-se em ferramenta política. Nos Estados Unidos, a operação permaneceu como marco estratégico. Defensores afirmaram que a ação demonstrou capacidade de alcance e determinação. Críticos questionaram os riscos de longo prazo. A política externa americana, mais uma vez, mostrava-se dividida entre prudência diplomática e demonstração de poder. O cálculo estratégico que levou ao ataque estava ancorado na lógica da dissuasão, a ideia de que agir preventivamente poderia evitar ameaças maiores. Ainda assim, a história ensina que cada movimento gera respostas, e o ciclo de tensão raramente se encerra com um único ato. Ao observar tudo isso sob a lente bíblica, surge uma verdade constante: a humanidade constrói estruturas de poder que parecem sólidas, mas que são vulneráveis ao tempo e às circunstâncias. O livro de Daniel descreve impérios representados por metais e bestas poderosas, cada um dominando por um período, apenas para ser substituído. A mensagem central é clara: nenhum domínio humano é definitivo. Reinos surgem, prosperam, entram em conflito, eventualmente, cedem lugar a outros. A morte do líder iraniano tornou-se mais um capítulo nesse padrão antigo. Para alguns, foi ato estratégico necessário, para outros, agressão imperdoável. Para muitos crentes, foi lembrete de que a vida humana, mesmo quando revestida de autoridade máxima, permanece frágil. A Bíblia declara que todos comparecem diante do Criador, independentemente de posição. Essa afirmação desloca o foco da arena política para a dimensão eterna. Também permanece a reflexão sobre as intenções humanas. A decisão americana foi apresentada como preventiva e defensiva. A intenção declarada era conter riscos e proteger aliados. No entanto, a Escritura recorda que os caminhos do homem podem parecer corretos aos seus próprios olhos, mas somente Deus conhece plenamente as motivações e os desdobramentos.
Essa tensão entre intenção e consequência é constante na história bíblica. Em meio às análises geopolíticas, a mensagem espiritual continua ecoando: não confiar exclusivamente em líderes ou estruturas humanas. Salmos afirma que bem-aventurado é aquele cujo auxílio está no Senhor, e não em príncipes. Essa perspectiva não ignora a importância de governos, mas relativiza sua permanência. A morte de um líder poderoso torna-se prova concreta de que a autoridade terrena é transitória. Ao final dessa narrativa, percebe-se que o acontecimento não pode ser isolado como simples episódio militar. Ele é resultado de décadas de rivalidade, decisões acumuladas, tensões ideológicas e disputas estratégicas. É também expressão da condição humana descrita nas Escrituras, um mundo marcado por conflitos, onde nações competem por segurança e influência. Contudo, a Bíblia não encerra a história na guerra. Ela aponta para a esperança futura. Profetas falaram de um tempo em que a justiça prevalecerá e a paz substituirá a violência. Enquanto esse tempo não chega, a humanidade continua vivendo entre promessas e conflitos, entre poder e fragilidade. A morte do Ayatollah, portanto, é mais do que um evento político. É um espelho da realidade humana. Líderes se levantam e caem, impérios disputam espaço, decisões moldam gerações. Mas acima de tudo, permanece a lembrança de que nenhum trono terreno é eterno. A história segue seu curso, conduzida por escolhas humanas, mas envolta em um propósito maior que transcende fronteiras e épocas. E assim, o mundo continua girando entre tensões e esperanças. Governos recalculam estratégias, povos ajustam expectativas, e a fé oferece a muitos uma âncora em meio à incerteza. No fim, a narrativa não termina com explosões ou declarações oficiais. Ela permanece aberta, lembrando que cada geração escreve sua parte na história, sempre à sombra da verdade antiga de que o poder humano é passageiro, mas as questões espirituais permanecem eternas.